Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para nossa aulinha da semana, né? Mais um tema aí legal para a gente discutir. Um tema aí onde a galera ainda tem algumas dúvidas, né? Várias dúvidas a respeito. É um tema polêmico, já adianto. Mas é de polêmica aí que vive a nossa área e é nisso que a gente fomenta ainda mais as discussões. Vamos lá? Nosso tema de hoje, tá, pessoal? Número de repetições e hipertrofia. A pergunta que eu fiz para vocês na semana: existe uma faixa ideal de treino de hipertrofia, né? Se existe, qual é essa faixa ideal? Qual o treino que mais hipertrofia, vamos dizer assim, né? E eu peguei aqui, pessoal, um artigo fresquinho, artigo de 2020, para discutir um pouco essa temática com a gente. Olha que legal esse trabalhinho aqui, 2020, hein? Então, olha lá. 2020, né? Tá acontecendo um pouquinho de coisas aí, mas tem trabalhos legais saindo esse ano também. Então, olha só, pessoal, efeito de 4, 8 e 12 repetições máximas, né, de treinamento de resistência na musculação, no volume muscular e na força muscular. Olha que legal esse trabalhinho. Esse estudo aqui, pessoal, ele fez o seguinte, tá? Ele pegou uma amostra, né, que não tinha grande diferença entre os grupos. Foram 10 semanas de treinamento, onde os indivíduos treinavam 2 vezes por semana. E eles dividiu ali a amostra em 4 grupos. Um grupo que fez um treino de 4 RMs, tá? Sempre repetições máximas. Eram 7 séries de 4 RMs. Todos os exercícios foram para peitoral. Tudo bem, pessoal? Era basicamente o supino. Um outro grupo fez 8 RMs e um outro grupo fez 12 RMs máximos, ok? E tinha o grupo controle ali. A pausa era de aproximadamente 3 minutos entre as séries, ok? E aí o que eles fizeram? Uma coisa legal aqui, ó. Eles equalizaram o volume de carga. O que significa? Se a gente olhar ali repetição vezes séries, né? Uns grupos estão fazendo um pouco mais de repetição do que outros, né? Só que aí eles equalizaram o volume de carga, ou seja, o volume de carga volume justamente séries vezes repetições vezes o peso levantado, ok? Séries vezes repetições vezes o peso levantado. Isso é conhecido como volume de carga ou load. Algumas pessoas usam termos diferentes. Mas o que eu quero dizer, o volume de carga ou load, ele foi equalizado. Tudo bem? Então, ou seja, ó, basicamente o pessoal levantou ali fez o mesmo volume de carga. Ele equalizou o volume de carga. A multiplicação séries vezes repetições vezes peso levantado foi basicamente igual para todo mundo, independente das repetições máximas, ok? Tudo bem? Ou seja, quem fez menos repetições colocou um peso maior, quem fez mais repetições, obviamente, fez com um peso menor. Isso, no fim, foi equalizado. Os resultados que eles encontraram. Olha aqui que legal, né? Então, eles analisaram ali o volume, né, da musculatura peitoral e o RM no exercício de supino. Então, o grupo que fez 4, 8 e 12 RM, em termos de volume muscular, né? Se a gente comparar o antes e depois, reparem, ó, todos têm asteriscos de significância. Ou seja, o grupo que fez 4 RM aumentou o volume muscular. O grupo que fez 8 RM aumentou o volume muscular. O grupo que fez 12 RM aumentou o volume muscular. O único que não aumentou o volume muscular foi o grupo controle, que não fez nada. Meio óbvio, né? Só faltava ele ter aumentado sem fazer nada. Aí nossa profissão estava no limbo, né? Mas não, beleza. Não treinar não aumenta o volume muscular. Em relação ao RM, pessoal, olha aqui, RM, quem fez o RM, né? A repetição máxima, 1 RM, de quem fez o 4 RM. Aumentou. O 1 RM de quem fez 8 RM aumentou. E o teste de 1 RM para quem fez 12 repetições máximas também aumentou. Olha só que doideira, né? Óbvio, a hora que a gente olha esses dados de uma forma gráfica, o que a gente tem? Todos melhoraram, tá? E agora, se a gente for olhar um comparativo entre os grupos, então, numa maneira geral, todos melhoraram, mas o comparativo entre os grupos. Se a gente olhar aqui, ó, eles fizeram aqui uma mudança relativa, um percentual de aumento relativo,
né? Que é aí analisando ele com ele mesmo, quanto de aumento teve. Então, se a gente olhar aqui, ó, em termos, pessoal, de volume muscular, basicamente, ó, não houve diferença significativa entre os grupos. O que quer dizer? Treinar 4, 8 ou 12 não trouxe diferença significativa em termos de volume muscular, né? Só, obviamente, o grupo controle aqui que caiu. E aqui, em termos da repetição máxima, o que aconteceu? Quem fez 4 e 8 RMs durante o treinamento melhorou mais, tá, no teste de um RM do que quem fez o 12 RM. E o grupo controle também, obviamente, perdeu porque não fez nada, tá? O que a gente tem aqui, pessoal, de conclusão do estudo? Que se eu faço um volume equalizado, ou seja, se eu me preocupo com o volume de carga, tá? Na verdade, meio que independe do número de repetições que eu faço, né? O que eu preciso me preocupar é muito mais com o volume que eu estou fazendo na semana, né? Lembrando sempre que o volume de carga a gente está falando em séries, repetições, vezes o peso, certo? Esse, na verdade, é o determinante do treino de hipertrofia e não quantas séries em si você está fazendo. É óbvio que o que eles mostram aqui é o seguinte, que o volume muscular teve uma resposta melhor, só que em termos de força, quem fez menos repetições acabou ganhando mais força. Tudo bem? E aí a conclusão aqui que o trabalho faz, tentando pegar um paralelo ali, né? Como se a gente fosse resumir isso, né? Ele coloca o seguinte, que esses resultados aqui, eles vão sugerir, tudo bem? Não vou ler esse inteiro aqui, tá? Para vocês depois pausarem o vídeo e lerem inteiro, mas olha só o que ele coloca, ó. Considerando os achados e para uma visão prática e etc., ele coloca ali que as 8 repetições poderia ser o mais indicado. Por que ele coloca? Mas o 4RM não foi a mesma coisa? Foi que ele coloca assim, que o 8RM ele não é nem tão intenso, né, nem tão pesado quanto o 4RM e levaria as mesmas respostas adaptativas, né? E que o 12RM não seria tão indicado, porque mesmo aumentando bastante o volume muscular, não leva a um aumento tão grande da força muscular, certo? Mas assim, pessoal, o que a gente vê é o que eu acabei de falar para vocês. Independente das repetições, das séries, o que determina tudo isso é o volume de carga, tá? Então, ou seja, eu fazer na minha sessão 4 repetições ou 12 repetições, indifere se eu equalizar o volume de carga, tá? Isso é mostrado também por outros estudos, pessoal. Por exemplo, esse estudinho aqui, ó, mostrou basicamente de uma forma reduzida, ó, que é o que acabou de discutir naquele estudo. Esse aqui é anterior, mas já meio que atenta a esse estudo que a gente acabou de ver, ó. Que ele fala, ó, embora treinos de baixo volume, que era o que a gente viu, tenham ganhado atenção por serem time efficient, ou seja, vocês viram, eu posso fazer menos repetições e ter uma eficácia da mesma forma que fazer grandes repetições, desde que eu nivele de novo o volume de carga. Estou batendo bem nessa tecla. Então, olha o que ele coloca aqui. Aumentar o volume de treino pode ser a forma mais fácil de modificar as variáveis do treino e ter adaptações favoráveis. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Por exemplo, você pega um aluno que você não consegue aumentar a intensidade dele, você não consegue progredir em termos de intensidade com ele. O que acontece? Um treino aí que pode ser bastante favorável nesse caso é o próprio treino de você aumentar o volume durante a sessão. Ah, mas a gente não está vendo que o 8 é o melhor? Não, o 8 é uma recomendação do artigo, né, em virtude dos achados. Mas se eu colocar, por exemplo, 20 repetições na minha sessão, 15, 25, desde que eu faça ela máxima e desde que eu nivele o volume de carga, ou seja, séries vezes repetições vezes peso, ele esteja nivelado, ou seja, se ele for aumentando semana a semana esse volume de carga, você vai ter as mesmas respostas adaptativas, ok? Fechando então, pessoal, não se preocupem tanto com quantas séries vocês vão fazer no dia, mas como está o seu volume de carga, principalmente o seu volume de carga semanal. É nele que você tem que se atentar. Olha lá, independente de eu fazer 4, 8 ou 12 repetições,
Quando eu nivelei o volume de carga, as adaptações foram exatamente as mesmas. Tudo bem? Então, vamos parar com essa coisa aí de ficar falando quais repetições são para hipertrofia, né? Tem aquela coisa, 8 a 12 é hipertrofia, 4 não é, 15 não é, 20 não é. Para com isso, não tem mais isso, tá? Então, independente das séries que vocês façam, pensem sempre no volume de carga. Séries, repetições e peso. Isso sim vai determinar se você está hipertrofiando ou não. Beleza? Dúvidas? Manda para nós. Semana que vem tem mais.